Imagine sobreviver ao terror por quase 3 décadas, apenas para perceber que o pesadelo nunca terminou. Nos primeiros minutos de Pânico 7, fica claro que a franquia não quer apenas matar personagens, ela quer confrontar o próprio legado. A sensação é imediata. Não estamos diante de mais um capítulo qualquer, mas de um filme que carrega o peso de uma história que ajudou a redefinir o terror moderno. E é justamente essa consciência que torna este episódio tão fascinante quanto irregular. Se você cresceu ouvindo o telefone tocar e sentindo o gelo na espinha ao ouvir a voz distorcida do assassino, prepare-se, porque aqui o medo vem acompanhado de algo mais melancólico. A percepção de que até mesmo as franquias mais resistentes envelhecem. A decisão de trazer Sidney Prescott novamente para o centro da narrativa é, ao mesmo tempo, a maior força e o maior risco do filme. Depois de tentar passar o bastão nos capítulos anteriores, a produção recua estrategicamente e aposta pesado na nostalgia emocional. Sidney agora é apresentada como alguém que construiu uma vida aparentemente estável, tentando proteger a família e enterrar o passado. Mas a franquia deixa claro desde cedo que no universo de Pânico, o passado nunca fica enterrado por muito tempo. O roteiro trabalha bem essa ideia de trauma crônico, de alguém que não apenas sobreviveu ao horror, mas foi moldada por ele. Existe uma camada de cansaço e vigilância constante na personagem que funciona dramaticamente e ajuda a ancorar o filme emocionalmente. Só que junto com esse retorno vem uma sensação inevitável de repetição. O longa parece consciente disso e tenta transformar essa repetição em tema, quase como se dissesse que o ciclo de violência é parte da própria mitologia da saga. Em vários momentos, o filme flerta com a ideia de legado, de herança do trauma e de como histórias de terror precisam se reinventar para continuar relevantes. É uma proposta interessante, mas que nem sempre se sustenta com a força necessária. Há trechos em que a narrativa parece caminhar com confiança, especialmente nas cenas de perseguição, mas em outros momentos fica evidente que o roteiro passou por ajustes de última hora. E não é difícil entender por quê. Os bastidores de Pânico 7 foram particularmente turbulentos. O projeto sofreu mudanças significativas de elenco e direção durante o desenvolvimento, o que obrigou a produção a reformular completamente o foco da história. Isso explica por que o filme soa, em certos trechos, como se 2 versões diferentes tivessem sido costuradas. Há personagens que entram e saem da trama com pouco impacto e subtramas que parecem promissoras, mas não recebem o desenvolvimento esperado. Mesmo assim, é impressionante como o filme consegue manter um nível consistente de tensão, especialmente graças à condução visual. Um dos elementos mais comentados é a presença mais agressiva do novo Ghostface. As sequências de ataque são brutais, diretas e menos dependentes do humor metalinguístico que marcou capítulos anteriores. Existe uma fisicalidade maior no assassino aqui, quase como se o filme quisesse lembrar ao público que por trás das regras do gênero ainda existe um slasher puro correndo nas veias da franquia. Em termos de encenação, várias cenas funcionam muito bem, com uso eficiente de silêncio, enquadramentos fechados e uma montagem que privilegia a tensão progressiva. Quando o filme decide apenas ser um thriller de perseguição, ele mostra que ainda sabe jogar o jogo. O problema aparece justamente no elemento que sempre foi o coração da série, o mistério. Parte do prazer de acompanhar a franquia sempre esteve na tentativa de adivinhar quem está por trás da máscara. Em Pânico 7, essa dinâmica continua presente, mas com menos impacto do que o esperado. Observadores mais atentos provavelmente perceberão pistas cedo demais, e a grande revelação final, embora funcional, não carrega o mesmo peso de choque que marcou os melhores momentos da saga. Isso não arruína o filme, mas diminui aquele efeito de conversa pós-sessão que sempre impulsionou a popularidade da franquia. Nos bastidores, a mudança mais simbólica foi a presença de Kevin Williamson na direção. Depois de décadas sendo a mente por trás dos roteiros que definiram o tom da série, ele finalmente assume o comando completo. É possível sentir seu DNA em vários diálogos e na estrutura autoconsciente da narrativa. Há momentos em que o filme parece conversar diretamente com o público veterano, reconhecendo tanto os clichês quanto a própria longevidade da franquia. Ainda assim, dirigir exige um conjunto de habilidades diferente de escrever, e o longa oscila entre momentos muito inspirados e outros que carecem de maior impacto visual. Outro acerto importante está na atmosfera sonora. O retorno de Marco Beltrame ajuda a resgatar a identidade musical clássica da série. A trilha mistura temas familiares com arranjos mais pesados e melancólicos, reforçando a sensação de ciclo que se fecha. Em várias sequências, a música faz mais pelo suspense do que a própria ação em tela. Existe uma tristeza sutil permeando o filme, como se ele reconhecesse que está lidando com personagens que carregam cicatrizes profundas demais para simplesmente seguir em frente. Visualmente,
o longa mantém uma estética mais sóbria do que os capítulos mais recentes. A fotografia aposta em contrastes mais escuros e ambientes fechados, criando uma sensação de claustrofobia que combina bem com o momento da narrativa. Há menos colorido estilizado e mais sombra, mais silêncio e menos ironia escancarada. Essa escolha ajuda a dar um tom mais sério ao filme, embora alguns fãs possam sentir falta do humor metalinguístico mais afiado que caracterizou fases anteriores da franquia. Talvez o aspecto mais interessante de Pânico 7 seja a forma como ele parece estar em conflito consigo mesmo. Por um lado, quer homenagear tudo que veio antes, trazendo referências, ecos visuais e retornos emocionais. Por outro, tenta se posicionar como um novo capítulo relevante para uma geração diferente de espectadores. Nem sempre essas duas forças convivem em harmonia. Em certos momentos, o filme parece olhar para trás com carinho. Em outros, tenta correr para frente sem ter certeza do caminho. Essa tensão interna torna a experiência curiosa, porque mesmo quando o roteiro tropeça, existe algo fascinante em ver a franquia lutando para se reinventar. A recepção inicial reflete bem essa divisão. Parte da crítica aponta excesso de nostalgia e falta de inovação mais ousada, enquanto muitos fãs veteranos ainda encontram bastante valor no retorno de personagens clássicos e no clima mais sombrio. A verdade provavelmente está no meio termo. Não é o capítulo mais revolucionário da série, mas também está longe de ser irrelevante. Ele funciona melhor quando abraça o suspense cru e pior quando tenta repetir fórmulas sem adicionar novas camadas. No fim das contas, Pânico 7 é menos sobre reinventar o slasher e mais sobre refletir sobre sobrevivência, da protagonista, da máscara e da própria franquia. Existe uma sensação constante de que estamos assistindo a uma saga confrontando o próprio envelhecimento, perguntando se ainda há histórias suficientes para justificar o próximo telefonema. E talvez essa honestidade melancólica seja justamente o que torna o filme digno de discussão. Porque, apesar das falhas, quando o silêncio se instala e o telefone toca mais uma vez, fica difícil negar. O fascínio ainda está lá. O medo pode não ser tão novo quanto antes, as reviravoltas podem não atingir o mesmo nível de choque, mas a presença de Ghostface continua tendo um efeito quase automático em quem acompanha essa história há anos. E enquanto houver alguém disposto a atender a ligação, a franquia provavelmente encontrará uma maneira de voltar. Eu espero que tenha gostado do vídeo e me conta o que achou dessa nova abordagem para a franquia. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo.